Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estarmos juntos mais uma vez para este compromisso semanal, este espaço, esse tempo abençoado em que separamos para estudarmos a palavra de Deus. E assim, eu sou o pastor Hélio Canassale e pela graça de Deus, estamos juntos mais uma vez aqui nos canais da Sá Feliz, que nos proporciona esta integração tão maravilhosa. Você já sabe, mas não custa lembrar, quem está chegando agora, que o link que aparece aí na sua tela, se você clicar nele, você vai ter a bênção de receber diretamente no seu WhatsApp as novidades e informações da Sá Feliz, mas mais ainda, você vai receber os conteúdos da lição, o resumão, que é a lição completa, sem cortes, e depois as porções diárias que a Sá Feliz envia. Você vai ter mais facilidade para postar os seus comentários, enviar o seu pedido de oração, e também para compartilhar. E falando em compartilhar, deixo o meu abraço aqui e o meu reconhecimento e gratidão a todos os inscritos no canal que compartilham, às vezes com poucos ou com muitos, e um abraço para essa gente querida que recebe esse compartilhamento, que não estão inscritas aqui, mas que podem se inscrever também. Todos são muito bem-vindos e isso nos alegra muito o coração, porque formamos uma grande família, uma família espiritual espalhada pelos diversos cantos desse mundo, onde se fala a língua portuguesa. Eu sou o pastor Hélio Canassale e com muita alegria eu digo para vocês que tem sido uma experiência sempre abençoada encontrar as pessoas queridas que acompanham as lições da Sá Feliz. Por onde eu tenho estado, nos compromissos, nos convites que recebo, indo aqui e ali na igreja, nos eventos, eu tenho sido abençoado por pessoas que vêm me abraçar. Pastor, eu acompanho essa feliz, isso me alegra tanto, porque afinal de contas tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, mas é também para a nossa edificação espiritual, para a edificação do corpo de Cristo. Assim, desta maneira, nós formamos um senso de família muito forte, muito abençoado. Nós estamos avançando nas lições deste segundo trimestre de 2026, onde nós estamos estudando, crescendo em um relacionamento com Deus, e chegamos à lição de número 6, vida de oração. Interessante que, assim como a autora separou 2 semanas, 2 lições para estudarmos sobre a Bíblia, ela está separando também 2 lições para refletirmos sobre a oração. A lição desta semana e a lição de número 7. E antes, então, de irmos para a reflexão, o conteúdo dessa semana, eu convido você a curvar sua fronte para uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por mais uma vez podermos estar juntos com essa gente querida, espalhada por tantos lugares para estudar a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos dirija, nos ilumine o entendimento, a compreensão, para que tenhamos não só entendimento e compreensão, mas tenhamos disposição, Senhor, para viver de acordo com os teus princípios e com os ensinamentos da tua palavra. Abençoa esta família maravilhosa que se conecta com a Sá Feliz, aqueles que recebem o compartilhamento e que unidos possamos sempre nos preparar espiritualmente de tal maneira que o Senhor esteja presente em nossa vida e nós possamos desta forma cumprir também os teus propósitos na nossa existência. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vida de oração. O verso vem do Salmo 116, 1 e 2 é o verso para memorizar e diz assim: a produção vai colocar aí na tela: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Embora o autor não vá voltar a esse verso no corpo da lição, mas eu achei muito interessante que logo na introdução do auxiliar do professor, o autor diz o seguinte: nós oramos porque sabemos que Deus ouve nossa voz e que Ele responderá às nossas orações. Então, esse texto de Salmo, eu nunca havia feito essa conexão, né? Esse texto de Salmo nos estimula a oração com a certeza de que ouve a nossa voz, Ele ouve as nossas súplicas e Ele inclina para nós os seus ouvidos, Ele nos ouve e por isso nós o invocaremos, nós nos dirigiremos a Ele. Então, esse breve comentário do auxiliar do professor sobre esse texto, esse verso para memorizar, nos deixa o incentivo de que oramos porque Deus ouve, porque é um Deus que ouve a nossa oração.
A oração é uma parte essencial do nosso relacionamento com Deus, diz aqui a autora. É um hábito devocional vital que precisamos e podemos fortalecer e também aperfeiçoar. Se não oramos com frequência e constância, cedo ou tarde, nós nos afastaremos do Senhor e teremos um fracasso espiritual. Uma afirmação muito interessante é que a nossa vida de oração, ela não somente afeta a nós mesmos, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Então, nossa vida de oração ou a nossa vida de não oração, ela pode impactar positivo ou negativamente as pessoas. Assim como o estudo da Bíblia, o tema da oração é muito amplo e essencial, bem maior do que caberia num estudo de 2 semanas, como foi o caso da Bíblia e como será o caso da oração. Mas nesta semana, nós vamos especialmente utilizar aqui 3 exemplos muito importantes: Daniel, Enoque e Moisés, para retirar destes 3 casos, 3 histórias, 3 registros da Bíblia, lições muito importantes para a nossa caminhada de oração. Eu espero que Deus nos conduza, nos dirija na compreensão desse assunto. Eu oro para que Deus nos abençoe diante de um assunto tão vital como foi o assunto do estudo da Palavra de Deus, tão importante, agora igualmente importante este estudo acerca da oração, e desta maneira nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Na lição de domingo, então, vamos começar visualizando o exemplo de Daniel, que a lição traz como título a fidelidade de Daniel. Lembrando que Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia, e logo no primeiro capítulo de seu livro, nós vamos ver Daniel e os seus companheiros tomando uma decisão firme de não se contaminar com as coisas do palácio. Isso não era só com a questão da comida, não era só uma conformação com a comida, com as iguarias, mas também com o estilo de vida, com o estilo de religião que aquela gente praticava. E nós vamos, logo depois, no capítulo 2, nós vamos ver que Daniel e seus amigos foram surpreendidos com um decreto de Nabucodonosor ordenando a morte do corpo de sábios e magos da Babilônia. Eu entendo que Daniel e os seus companheiros ainda eram iniciantes e possivelmente não tenham acompanhado todo o desenvolvimento. Eles se sentiram chocados agora com aquela notícia. E Daniel, então, ele pediu um tempo para que ele pudesse, com seus colegas, ver o que poderia ser feito. Isso se encontra aqui, verso 16, que foi Daniel ter, capítulo 2, 16, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, agora verso 17, e fez saber o caso a Ananias, Misael, Esaías, seus companheiros. E agora eu vou pedir para a produção colocar o verso 18, para ver o que Daniel fez. Ele primeiro toma uma iniciativa de pedir ao rei um tempo. Depois de pedir esse tempo, ele vai junto com seus companheiros e olha agora sim o verso 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Olha que interessante. Há tanta coisa bonita aqui, que Daniel ele faz uma intervenção, ele pede um tempo, não por presunção, mas por fé. Se fosse plano de Deus, Deus revelaria a ele. Ele vai aos seus companheiros e vão orar e pedir misericórdia. E a misericórdia não era só por ele, Daniel, e pelos seus companheiros, é para todos os sábios, que entre eles certamente havia hierarquia, havia algum tipo, possivelmente havia algum tipo de desprezo por eles serem estrangeiros e pertencerem a um corpo tão elevado, dentre os oficiais do rei. Mas Daniel vai rogar misericórdia, não só por ele, mas também por todos os sábios. Esse é um exemplo para nós de que nós não devemos cair na vala do exclusivismo religioso, irmãos. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, o verso 19 diz que foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Então, a partir do verso 20 até o 23, está registrada esta oração. A primeira oração, que é a que Daniel e seus companheiros pedem a Deus
misericórdia e sabedoria e a revelação, não está registrado apenas o tema da oração. Mas esta oração, a oração em que eles respondem a Deus, em que eles louvam a Deus, essa sim está registrada, e a primeira oração registrada no livro. Vou pedir para a produção colocar aí os versos 20 a 23. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Olha que interessante, irmãos, esta oração de Daniel, além de nos dar o exemplo de que é uma oração de gratidão, uma oração de louvor, e quantas vezes nós recebemos bênçãos de Deus. Deus atende os nossos pedidos ou se manifesta a nós por providências e esquecemos de, com a mesma intensidade, de agradecer. Às vezes esquecemos até de agradecer e às vezes de agradecer com a mesma intensidade que pedimos. E aqui Daniel também nos apresenta uma compreensão que ele possuía do grande poder de Deus, dizendo que é ele que remove e estabelece reis. Irmãos, Deus está no comando de todas as coisas, em todas as nações, em todos os lugares. Deus tem o comando de todos os acontecimentos, por mais que isso soe estranho e difícil a nossa compreensão, mas esta compreensão de Daniel depois vai se materializar na interpretação do sonho. E assim, voltando aqui ao verso 24, irmãos, que é a sequência, Daniel vai ter com Arioque, o qual havia sido constituído para exterminar os sábios, e ele então vai a esse homem e diz: não mates os sábios da Babilônia. Veja, irmãos, Daniel intercedendo por aqueles que não eram da sua fé, que não pertenciam à sua convicção religiosa, Daniel intercedendo por eles. Não mates os sábios, e antes introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei o sonho e a interpretação. Irmãos, que coisa impressionante. Que coisa impressionante essa postura de Daniel. Assim, irmãos, a lição nos traz aqui, nos lembra alguns detalhes interessantes, que nos fala que Daniel era sábio, que ele recebeu uma sabedoria diferente para interpretar sonhos e visões, que ele era muito amado e, consequentemente, irmãos, todos esses traços, todas essas características indicam essa permanente e forte ligação que Daniel tinha com Deus. Ele buscou a misericórdia de Deus, Deus o atendeu, o Senhor lhe revela o sonho do rei e a sua interpretação. E depois, com o passar dos anos, aquelas previsões de Daniel se cumpriram, porque indicavam que Deus estava no comando de todas as coisas. Assim, nos afirma aqui que Daniel, na sucessão de reis e de reinos, Daniel continuou. Interessante que o verso 1:21 do capítulo 1 de Daniel diz que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, ou seja, passou todo o reino da Babilônia. Chegou um novo reino, a Média Pérsia, e Daniel firme, constância de oração, vida constante. E depois ainda a lição nos traz o exemplo. Aqui a gente precisaria gastar mais tempo, mas eu tenho que resistir à tentação. Os eventos do capítulo 6 na Cova dos Leões, especialmente as situações em que Daniel foi colocado numa artimanha, foi alvo de uma artimanha por inveja. E o versículo 10, capítulo 6, vou pedir para a produção colocar, que está na pergunta 2. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui, coisas interessantes. Daniel tinha uma vida constante de oração, 3 vezes no dia. Os comentários de Ellen White a respeito desse aspecto dizem que 2 dessas orações coincidiam com os horários dos sacrifícios da manhã e da tarde, às 9 e às 3 da tarde. E ao meio-dia também ele fazia essa pausa para oração. E um decreto intimidador, como talvez eu teria reagido a isso? Será que eu
continuaria orando de maneira exposta para que me vissem orando, ou eu teria procurado um outro espaço onde eu pudesse ajoelhar? É difícil responder, né, irmãos? Daniel não mudou o seu hábito. Nada o fez, nada o fazia intimidar na sua relação com Deus. Ele continuou fazendo o que ele sempre fazia e Deus cuidou dele. Diante de dificuldades, Daniel orava. Em condições de tranquilidade, Daniel orava. Mesmo com ameaça à própria vida, Daniel continuou orando. 3 vezes ao dia, perseverante. Voltado para Jerusalém. A sua oração era um ato físico, é verdade. Porque ele se ajoelhava, diz aqui o texto, né? Ele dava graças a Deus, se punha de joelhos, né? Diz o texto, orava diante do seu Deus como costumava fazer. Esse era o seu costume. Ele se concentrava em ações de graças, em súplicas, em apresentar as suas orações a Deus. Irmãos, esse exemplo de Daniel, tanto no primeiro caso buscando sabedoria, e depois agradecendo a sabedoria concedida, reconhecendo a soberania de Deus, depois neste caso, diante de uma dificuldade, ele não se acovardou, ele se apresentou para as suas orações, como costumava fazer, numa e noutra situação, exemplo para nós. Exemplo de que nós devemos ter uma vida constante de oração. E sempre vem a pergunta, por que é que nós oramos tão pouco? Por que é que nós oramos tão pouco? Bom, vamos ver se ao longo da lição a gente consegue ter suficiente estímulo e também encontrar resposta para essa pergunta, sabedores de que a oração é uma grande bênção, porque oramos tão pouco. Fica aqui o exemplo de Daniel, pedindo e agradecendo, recebendo e agradecendo, e Daniel mantendo a sua constância de oração em qualquer circunstância. E dessa maneira, colocamos um ponto final na lição do domingo. Na segunda-feira, a postura na oração. Interessante que a lição aqui ela foge aqui dos personagens para tratar de um assunto que para muita gente é um tabu, é uma preocupação. Qual é a postura correta na oração? Nós acabamos de ver aqui em Daniel 6,10 que ele em sua casa, num lugar separado, ele se ajoelhava, se punha de joelhos. Mas será que essa é a única forma que Deus aceita receber uma oração? De forma ajoelhados? Então, a lição vai nos ajudar a entender essa questão. A oração, irmãos, é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Pensamento que aparece aqui no primeiro parágrafo da segunda-feira, vem do Caminho a Cristo, é um texto tão conhecido e utilizado por nós, é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Página 93. A oração não somente nos mantém ligados a Deus, como também mostra a quem pertencemos. E a lição foi mais específica, mostra ao diabo a quem pertencemos. Irmãos, eu fico impressionado com algumas tiradas aqui dessa autora. Ela é de uma praticidade, de uma percepção incrível. Então, quando nós oramos, nós estamos dizendo para as hostes do mal a quem nós pertencemos. Quando nos ajoelhamos de manhã para orar, ou quando agradecemos a Deus pelo dia, à noite, nós estamos dizendo para as hostes do mal a quem nós pertencemos. Diz aqui, citando o Salmo 91, que quando oramos, o Senhor envia seus anjos para junto de nós, então somos fortalecidos e guardados dos ataques de Satanás. Será que a única forma que Deus aceita na oração é a oração na posição ajoelhados? Bom, irmãos, é certo que orar ajoelhados, isso expressa submissão e humildade. Às vezes a gente brinca a língua portuguesa, a gente diz orar de joelhos, né? Não é a melhor forma porque ninguém tira o joelho para orar, se você está em pé, mas a gente subentende quando diz, não, vamos orar de joelhos, ou seja, ajoelhados, mas ninguém tira os joelhos, todo mundo ora de joelhos o tempo todo, sentado, em pé, ajoelhado, então a gente brinca um pouquinho aqui com a língua portuguesa, então eu prefiro sempre usar a expressão ajoelhados, não de joelhos, né? Então o ato físico de ajoelhar-se, diz a lição, expressa submissão e humildade. É diferente de orar sentado numa cadeira, deitado numa cama, posturas que também nós podemos orar. Nós podemos orar em qualquer circunstância, em qualquer posição, mas o ato físico de ajoelhar-se, ele indica submissão e humildade. Quando nos ajoelhamos diante de Deus, o coração se rende
nós nos inclinamos para Deus. Mas alguém podia perguntar, e eu que não tenho mais condição de me ajoelhar, Deus aceita a sua oração. Deus conhece a condição de cada um, mas se nós podemos nos ajoelhar diante de Deus, seja no nosso aposento, no nosso quarto, seja nas orações que fazemos na igreja quando somos convidados a orar, é a melhor posição para estes momentos de adoração. Mas isso não significa que é a única posição que Deus aceita a oração. Nós podemos orar em qualquer posição. Ellen White escreve sobre isso de uma forma muito interessante. E aqui, então, nos dá exemplo de Daniel, Jesus, Estevão, Paulo, que oraram, se ajoelharam para fazer a sua oração. Mas a lição também indica que orar em pé era comum nos tempos bíblicos. Indica aqui o exemplo de Elias, que, aliás, cita aqui o exemplo de vários exemplos bíblicos, depois já cita que orar sentado, como fez Elias, o exemplo de Elias, outras prostrando o rosto em terra, como fez Jesus no Getsêmani. São posições diferentes, sentado, em pé, prostrado. Como você costuma orar? Pergunta a lição. A Bíblia não exige uma posição específica, mas ela reconhece que as posturas importam porque refletem nossa reverência, nosso íntimo e o desejo de nos render a Deus. Então, como você costuma orar? Você tem condições de se ajoelhar? Ajoelhe. Se você não tem condições físicas, não se ajoelhe. Fique na posição mais reverente possível, se sentado, se deitado. Às vezes há pessoas que já não ficam mais assentadas, só estão deitados. Deus não vai aceitar a oração? Claro que aceita. Algumas pessoas não podem se ajoelhar. A lição reconhece. No final das contas, o que mais importa é a atitude do coração. A Bíblia nos convida, irmãos, e que atitude é essa? A orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, com dedicação, Colossenses 4,12, e com perseverança, Romanos 12,12. Então, a atitude, a postura do coração é muito mais significativa. Deixa eu encontrar aqui, irmãos, um texto em que Ellen White faz menção aqui para nós, é muito interessante, aqui que nós podemos, aqui achei, perdão. A fim de que tenhamos vida e energia espiritual, devemos ter uma relação viva com o nosso Pai Celestial. Podemos ter nossa mente atraída para Ele. Podemos meditar em suas obras, sua misericórdia e suas bênçãos. Porém, isso não é comungar com Ele. Olha que aprendizado foi isso aqui para mim. Para comungar com Deus, devemos ter alguma coisa para dizer-lhe a respeito da nossa vida. Irmãos, nós estamos falando aqui da postura física e falei da postura espiritual. E eu não tinha essa compreensão, que a verdadeira comunhão, ela se torna comunhão quando eu compartilho com Deus coisas da minha vida. Eu posso utilizar outros recursos espirituais, mas eu preciso compartilhar com Deus coisas da minha vida pessoal. Aí eu entro em comunhão com Deus. E aí, nesse contexto, é que ela escreve que a oração é abrir o coração a Deus como um amigo, não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Essa é uma frase maravilhosa que eu aprecio muito. A oração não faz Deus baixar até nós, mas eleva-nos a Ele. Quando nós oramos, irmãos, nós entramos numa atmosfera mais elevada e a nossa perspectiva, a nossa leitura da realidade muda. Ela se altera. E nós temos uma chance de observar de um ângulo um pouco mais elevado do que o ângulo em que nós temos, e com isso temos uma visão diferente da realidade, dada a importância da oração. A oração nos permite ver as coisas com um prisma espiritual diferente do que aquele que teríamos se não orássemos. É impressionante, irmãos, esta declaração. E Ellen White aqui diz o seguinte: é surpreendente notar que oramos tão pouco. É surpreendente. Deus está sempre pronto e disposto a ouvir a nossa oração. E mesmo assim, nós oramos tão pouco.
Postura na oração tem a ver com a questão física, mas essa não é a coisa mais importante. Orar ajoelhados é a indicação melhor, mas isso não significa que só podemos orar nesta posição. Podemos orar em qualquer circunstância, em qualquer posição. Mas o que mais conta é a postura espiritual. É entrarmos em uma comunhão com Deus, compartilhando com Ele aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Dessa maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançando para a terça-feira, vamos falar um pouquinho, a lição vai trazer sobre Enoque. Enoque andou com Deus. E, irmãos, é interessante que a Bíblia não traz muitos detalhes sobre esse personagem, o Enoque, não é? Mas afirma que ele andou com Deus depois de ter o seu filho aos 65 anos. E eu fiquei em dúvida desse assunto. Será que Enoque, o que aconteceu com Enoque? Então Ellen White vai explicar. Ela vai mostrar para nós que foi depois de nascer o seu filho. Deixa eu ver aqui, achar. Depois de nascer o seu filho, deixa eu ver aqui a fonte, vai estar em Cristo Triunfante, que é uma meditação, dia 5 de fevereiro. Ela diz o seguinte, que está escrito que Enoque viveu 65 anos com Deus e gerou um filho. Depois disso andou com Deus 300 anos. Durante aqueles primeiros anos, Enoque amar e temer a Deus, isso antes de ter o filho, guardar os seus mandamentos. Mas depois do nascimento do seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência ainda mais elevada, sendo atraído a uma comunhão mais íntima com o Senhor. Por meio da paternidade, ele compreendeu mais amplamente as suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. Olha que interessante isso. Então, este fato dele ter o filho o levou para uma comunhão mais próxima de Deus. Em meio a uma vida, aqui, patriarcas e profetas, de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente, vou pedir para a produção colocar, está no terceiro parágrafo, é o Patriarcas e Profetas, páginas 60 e 61, vamos ler só as 3 primeiras linhas. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. Obrigado, produção. Depois aqui o restante do parágrafo nos diz que ele gastava-se em tempo de trabalho, dedicação, depois ele saía. Gastava um tempo, ele separava um tempo para estar em comunhão com Deus. Dessa maneira, Enoque, ele refletia cada vez mais a misericórdia, a graça de Deus e o amor de Deus na sua vida. Que exemplo poderoso. Nós podemos, a lição vai insistir aqui, podemos orar a qualquer hora e em qualquer lugar. Não existe ponto na terra que Deus não nos veja e nem deixe de nos ouvir. Ele sempre escuta o clamor do nosso coração, onde quer que estejamos. E aqui ele citou o texto de Lamentações. Vou pedir para a produção colocar Lamentações, por favor. Produção, capítulo 3. São versos tão lindos e preciosos que às vezes escapam da nossa leitura, não é? Mais constante, diz assim, versos 55 a 57. 3 versinhos curtos. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não esconda o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Um texto lindo de Jeremias, dizendo que na condição mais baixa, a mais profunda cova, Deus foi invocado e Deus ouviu e não escondeu, não tirou seus ouvidos. E que lição preciosa para a nossa vida, né, meus queridos irmãos? Usando ainda aqui comentário de Ellen White, não há tempo nem lugares impróprios para apresentar uma petição a Deus. Isso vai aparecer em Caminho a Cristo, página 62. Nada há que nos impeça de elevar o coração no espírito de uma oração sincera. Na rua, em meio à multidão, numa reunião de negócios, podemos elevar a Deus uma prece pedindo orientação divina, assim como fez Neemias ao apresentar a sua solicitação perante o rei Artaxerxes. Que exemplo bonito que a lição nos traz de exemplo de Enoque e o de Neemias diante do rei. E lembrando que nós podemos orar
na hora de fazer uma prova, na hora de uma entrevista para o emprego, na hora de uma cirurgia. Há momentos e circunstâncias e muitos desses casos nós não podemos nos ajoelhar e Deus vai aceitar a nossa oração. Mas quando é possível, na igreja, em casa, nós nos ajoelharemos. Mas há muitas circunstâncias em que Deus vai ouvir a nossa oração mesmo sem estarmos ajoelhados. Desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da terça-feira. Avançando então para a quarta-feira, nós vamos relembrar o exemplo de Moisés. E tivemos a oportunidade de recentemente estudar o livro de Êxodo, né, irmãos? E foi uma experiência encantadora, pudemos conhecer Moisés de uma maneira um pouco mais próxima, e aqui a lição vai agora nos recordar que, embora Enoque tivesse um relacionamento íntimo com Deus, nós sabemos muito mais sobre Moisés do que sabemos sobre Enoque. Inclusive, temos vários momentos das conversas de Moisés com Deus, ao acompanhar os altos e baixos da vida desse líder humilde, vemos repetidas vezes o aspecto mais importante de sua experiência. O segredo do seu êxito como líder consagrado era a sua comunicação constante, a sua comunhão permanente com Deus. Que destaque lindo. Aqui a lição traz para nós, na pergunta 5, o texto de Êxodo 33, e nós vamos entrar aqui nesta porção, relembrando então, irmãos, o contexto primeiramente, né? E depois vamos entender aqui o valor. Na sequência da triste experiência do bezerro de ouro, então Deus se mostra a Moisés e dizendo que não iria mais acompanhá-los. E Moisés então ele vai fazer um veemente pedido a Deus, né? Para que Deus não os deixasse. E Deus vai prometer, o verso 14, a minha presença irá contigo. E então Moisés roga aqui a Deus, verso 18, rogo que me mostres a tua glória. Que experiência maravilhosa. E farei passar diante de ti toda a minha bondade. E Deus depois afirma, tu me verás pelas costas, porque ninguém pode ver a face de Deus. Então, olha que grau de intimidade. Imagine falar com Deus, ouvir sua voz, como tantas vezes Moisés fez, com tanta clareza. E é impressionante, né, irmãos, que os israelitas, eles desprezaram o privilégio de ouvir a voz de Deus. Eles, não fale Deus conosco, fale você conosco. Isso está lá em Êxodo 20, né? E mesmo quando Moisés não foram todas as vezes, mas quando Moisés depois recebeu as segundas tábuas da lei, que ele fica mais um período com Deus, quando ele desceu, o seu rosto, tá em Êxodo 34, seu rosto brilhava tanto que ele precisou colocar um véu. Que privilégio. E aqui, irmãos, a lição trouxe um texto curioso, não é? Acerca da situação de Arão e Miriam. Veja que no episódio do bezerro de ouro, Arão teve um papel, mostrou a sua fraqueza como líder. E ele não foi punido. Deus o perdoou pela sua fraqueza. E depois, quando ele e Miriam se insurgiram contra a liderança de Moisés, somente Miriam ficou leprosa. Eu fui pesquisar aqui no comentário bíblico, volume 1, e então encontrei aqui uma explicação interessante que Arão e Miriam ficaram enciumados quando a mulher de Moisés mostrou ao seu pai as lutas que Moisés enfrentava, e Moisés recebeu um conselho do seu sogro, Jetro, que era midianita, portanto um descendente de Abraão, adorador do Deus verdadeiro, sem que consultasse a Miriam e Arão, e eles ficaram com ciúmes. E depois, então, no verso 12, no capítulo 12 de Números, o comentário diz que foi Miriam a instigadora desta trama ali contra Moisés. Eles não temeram falar contra Moisés e Deus os chamou, os repreendeu,
E é um verso um registro que eu gosto muito quando eu falo sobre dom profético, sobre a forma como Deus se revela aos profetas, né? Então, por que que só Miriam recebeu um castigo físico? Porque ela foi a instigadora, a que tramou tudo isso, e Arão, por fraqueza, acabou novamente caindo na trama da irmã, e não há um castigo físico para ele, né? Mas o fato é que Moisés foi um intercessor. Ele intercedeu não só pelo povo, Deus queria apagar aquele povo, fazer de Moisés uma nova, Moisés não aceitou, só se for necessário, então me risca também do livro da vida. E agora Moisés dá esta lição de interceder por duas pessoas da sua família. A lição não dedicou um tempo sobre a oração intercessória ou intercessora, mas este é um assunto tão lindo, maravilhoso, e eu acho uma das coisas mais maravilhosas, porque Deus nos permite, irmãos, orar em favor de pessoas que não têm consciência espiritual, não têm desejo espiritual, mas quando nós oramos e rogamos a Deus que trabalhe no coração dessas pessoas, é como se nós estivéssemos dando uma, entre aspas, né, uma autorização a Deus para trabalhar o coração dessas pessoas. Claro que Deus não fará nada que contrarie o livre-arbítrio dessas pessoas, mas o Espírito de Deus vai trabalhar por solicitação nossa. Em algum momento, essas pessoas que são trabalhadas pelo Espírito de Deus, elas tomarão a sua decisão. Eu sempre considero aquela história do menino, né, que estava se revolvendo, que foi tomado pelo inimigo. Ele não tinha consciência. O pai orou intercessoriamente por ele. E nem fé aquele homem possuía. Ele primeiro precisou ser curado da sua incredulidade. E o menino não tinha consciência de nada. Então, esse é um exemplo claro. Oração intercessória de um pai por um filho, inconsciente da luta. Naquele momento, ele estava tomado pelo inimigo, não tinha consciência, e pode ser que haja filhos nossos tomados pelo inimigo, que não têm consciência de que estão tomados. Mas um pai ainda com fé vacilante, intercedendo. Então nós podemos ter esse privilégio, irmãos, de orar intercessoriamente. Assim como Moisés orou por seus irmãos Arão e Miriam, nós podemos orar por nossa família, podemos orar pelo cônjuge, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, orar pelos membros da nossa família. Que exemplo, que lição, que conforto para nós. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a quinta, onde o assunto da oração, da intercessão pela nação, vai ser agora mais apresentado, que é justamente o caso específico ali do bezerro de ouro. E Moisés, então, orou para que Deus perdoasse o pecado, e se não fosse assim, que ele fosse riscado do livro da vida. Moisés relembrou lá em Deuteronômio, eu achei interessante, a autora trouxe, porque Deuteronômio são registros da caminhada do povo de Israel, né? da liderança de Moisés. Então, aqui ela fez três registros de lembrança. Moisés relembrou o que aconteceu logo após a aliança, quando o povo fez o bezerro de ouro. Ele tive medo da ira e do furor do Senhor, Deuteronômio 9:19. Depois, quando ele, ao tratar da incredulidade em Cádiz, depois do retorno dos espias, Moisés recordou: fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias, Deuteronômio 9:25, porque Deus queria destruir o povo. E no contexto em que o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço do santuário, Moisés recordou: permaneci no monte como da primeira vez, mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Deuteronômio 10:10. Em todas essas ocasiões, Deus ouviu o clamor do seu servo. Então a lição diz: podemos aprender muito com Moisés no tocante ao apegar-se a Deus. Então, 4 aspectos que a lição destacou e vamos recordá-los. Primeiro, ele possuía um amor profundo por Deus e uma visão clara do seu caráter. Segundo, em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à terra prometida, mostrou-se tanto corajoso quanto fiel ao apegar-se a Deus. Terceiro, o profeta Moisés lembrou a Deus a sua aliança e reivindicou suas promessas em favor do povo. E quarto, aceitou as respostas de Deus às suas orações. 4 aspectos. Vamos fazer breves comentários. O amor de Moisés por Deus e uma visão clara do caráter de Deus. Irmãos, isso é fundamental para o estreitamento da nossa vida de oração. Nós temos compreensão cada vez mais clara de quem é Deus, do seu amor profundo. E altos e baixos nós podemos ter na nossa vida, mas
em lutas que Moisés teve, em meio dos momentos mais difíceis, Moisés, ele se apegou a Deus de forma impressionante. Devemos nos apegar a Deus constantemente. Terceiro, Moisés reivindicou a aliança de Deus, reivindicou suas promessas. Nós também podemos reivindicar as promessas de Deus, lembrar como Deus nos conduziu no passado e pedir que Ele nos conduza da mesma forma e aceitar as respostas de Deus. 4 exemplos maravilhosos de Moisés. E a lição termina aquelas letrinhas pequenininhas lá embaixo, dizendo o seguinte: quem que precisa das suas orações intercessórias? Terminei a lição da quarta-feira falando da oração intercessória, então agora, mais uma vez, quem é que precisa das nossas orações intercessórias? Que Deus nos abençoe, irmãos, para que possamos desenvolver uma vida de oração. E no estudo adicional, nós vamos encontrar aqui um texto lindo de Caminho a Cristo. Eu vou pedir que a produção coloque apenas o segundo parágrafo, a partir da seguinte expressão: nada daquilo que, de alguma forma, diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele perceba. Não há um só capítulo da nossa existência que seja escuro demais para ele ler, nem dificuldade alguma tão complicada para ele resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial ou sem que lhe desperte imediato interesse. Que texto lindo, irmãos! Nós começamos a lição com o Salmo 116, oramos porque temos certeza que Deus nos ouve, e terminamos a lição com esse lindo pensamento de Caminho a Cristo, de que não há nada na nossa vida que seja oculto a Deus, que nos sobrevenha, que não interesse a Deus. Que esta palavra nos conforte, que nos estimule a buscarmos mais a Deus em oração, a separarmos tempo para oração, a desenvolvermos, irmãos, um hábito diário de oração. Se pudermos ter um lugar específico, melhor ainda. Se pudermos ter um horário, melhor ainda. Exemplo de Daniel. Que Deus nos abençoe. E antes de terminar, houve aqui 3 perguntas para consideração e eu fico com a seguinte. A primeira: para você, a oração é uma experiência maravilhosa ou é um peso? É uma obrigação que é um peso? Se é uma experiência maravilhosa ou se é um peso, por que acontece isso? Olha para a gente pensar. Será que alguma vez nós já nos sentimos pesados, ou que agora tem que fazer oração e tal? Ou sempre é uma experiência maravilhosa e prazerosa? Olha para a gente pensar, isso aqui mexeu comigo. Irmãos, que coisa linda, que oração, que lição sobre oração maravilhosa, que Deus nos abençoe. Aqui estamos colocando um ponto final na lição da sexta-feira, na lição desta semana, e antes que terminemos, finalmente vamos ter uma palavra de oração. Convido você a orar. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por sermos lembrados, recordados de aspectos tão importantes sobre a oração. Lembrar que o Senhor nos ouve quando clamamos, seja no mais profundo momento da nossa vida, mais distante, ou nos momentos de contentamento e alegria. O Senhor sempre está ao nosso lado, o Senhor se importa conosco, o Senhor nos convida para estar em comunhão contigo, que a tua graça seja conosco, seja sobre nós, que a tua mão esteja posta para nos abençoar e que a tua misericórdia se renove para conosco. Abençoa, Senhor, esta família maravilhosa que se reúne aqui nos canais dessa Feliz. Dá-nos tua bênção em nome do Senhor Jesus, e eu te peço e agradeço hoje e sempre. Amém. Um forte abraço, que Deus nos acompanhe até a semana que vem. Fiquem com Deus.